Olá, povo de Deus. Trouxe mais uma palavra do trono da graça do Senhor para a sua vida hoje. No Salmo 34:19, a palavra do Senhor diz assim: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. O Senhor o livra de todas as aflições. Davi escreveu esse salmo quando ele estava refugiado na caverna de Adulão, fugindo de Saul, sabe? Davi se fingiu de louco, salivando, se babando, feito um louco para escapar de Saul, escapar do povo de Saul, que poderia entregar ele a Saul. E ali, quando ele chegou na caverna de Adulão, tinha mais ou menos uns 400 homens. Mas esses homens eram homens que se achavam em aperto, homens que se achavam endividados, homens que se achavam amargurados de espírito. E Davi se fez chefe deles. Entende? E assim, nós podemos ver que Davi, ele teve várias vitórias, né? Davi, a primeira vitória grande de Davi é que ele foi ungido a rei por Deus. Isso aí é que é a maior vitória. É quando Deus nos escolhe, é quando Deus vai e manda uma palavra para o nosso coração. E a gente consegue entender que foi ele, que veio dele, e ali recebemos e esperamos ela se cumprir, porque sabemos que essa palavra que o Senhor deu através de Samuel a Davi demorou para se cumprir na vida dele, que ele seria rei. Apesar dele já ter sido ungido, mas ainda demorou dele ser rei. E aí é o processo. É esse processo que Davi viveu tudo isso. Viveu vitórias e viveu também tristezas, né? Davi, todos sabem que ele derrotou Golias, né? Matou Golias. Sabemos também que Davi, ele foi um homem que venceu os filisteus, venceu a batalha ali naquela guerra com Golias, e com essa batalha que ele venceu, ele ficou conhecido em todo Israel. Davi ficou um homem conhecido. Aí eu fico pensando, veja, quando Davi ganhou essa batalha, quando ele matou Golias, imagine que Saul, ali como rei, abraçou Davi, trouxe Davi. Eu fico pensando como Davi foi reconhecido, foi honrado, foi abençoado, e ali viveu aquele tempo todo, né? Mas depois o próprio Saul se voltou contra Davi. O próprio Saul, com inveja de Davi, e começou toda essa perseguição na vida de Davi, né? E Davi, o que mais me admira e que me edifica, né, nas histórias de Davi, me edifica é a posição dele na hora da luta, na hora da guerra, na hora da batalha. A posição de Davi é sempre de honrar, de glorificar o nome de Deus. Nós vimos que aqui em 1 Samuel 17:45, quando ele estava ali lutando, né, com Golias, aqui ele disse assim: disse Davi ao filisteu: tu vens a mim com espada, com lança, com escudo, mas eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Então você não está afrontando ao povo de Israel, você está afrontando a Deus. Quando nós sabemos que somos de Deus, nós sabemos
que nenhuma arma forjada contra nossas vidas irá prosperar, porque Deus está na nossa frente para nos livrar de todo mal. E aí, essa história de Davi, ela é interessante, porque em toda a situação, ali na caverna de Adulão, ali fugindo, sabe, naquela luta toda com aqueles homens, imagine 400 homens, todos nessa situação que eu já falei, né? Todos pobres de espírito, endividado. Imagine a situação daqueles homens. E Davi, nesses salmos, ele continua no versículo 17. Diz: os justos clamam e o Senhor os ouve, livra-os de todas as suas angústias. Ele estava angustiado. Primeiro, porque Saul podia alcançar ele, né? Tinha muitos homens ainda. Saul tinha muitos homens de guerra e podia alcançar Davi e matar Davi. Então ele estava assustado, estava aflito, angustiado, né? Depois chega em um lugar, encontra um cenário desse. Esses homens, né, angustiados, todos nesse estado. Mas depois Davi se tornou chefe deles. Para você ver, né? Como as coisas contribuem para o nosso bem. Não podemos esquecer disso. E no versículo 18 ainda do Salmo 34, Davi escreveu: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Que bênção! E salva os contritos de espírito. Davi sempre colocando Deus, sempre trazendo Deus para a batalha dele, junto com ele, e honrando e glorificando. É uma bênção, como edifica os salmos, edifica a nossa vida, né? Como nós podemos entender que um homem que tinha passado, tinha sido honrado, tinha sido vitorioso, né? Tinha conquistado tanto, de repente ter que se fazer de louco para não morrer, né? Nessa batalha, tudo isso. E a gente encontra Davi dentro da caverna, fugitivo, entristecido, angustiado, mas louvando ao Senhor. Diferente de Saul. Saul ficou atormentado, sabe? Ficou perturbado, ficou oprimido. Saul teve opressão. E você veja que Saul, na batalha dele, quem era que tinha que tocar a harpa para ele? Era o próprio Davi, né? O próprio Davi. Porque na opressão, os demônios, né? A pastora Tânia Teresa, ela explicou que os demônios na opressão, eles ficam fora do corpo, fora, certo? Mas eles agem como um cavalo com o seu cavaleiro. O cavalo é a pessoa. O cavaleiro são os demônios que agem, atingindo os sentimentos, as ações, atingindo as atitudes. E com essa palavra, com essa ação demoníaca, que ela vai e volta. A opressão é assim. A pessoa está bem, daqui a pouco está do mesmo jeito que se encontrava antes. Se é tristeza, é tristeza. Se é chorando, se encontra chorando. Vai e vem nesse estado. E aqui, eu quero falar com você. Eu quero te alertar. Eu quero chamar sua atenção para que você se ligue como você está vivendo. Como é que você tem se sentido? Se você é uma pessoa que constantemente tem sentido a tristeza em seu coração, por algum motivo, alguma situação, você segurou a tristeza e não está conseguindo se livrar dela, cuidado com a opressão do inimigo. Se levante igual a Davi, adore ao Senhor, não permita, levanta-te e anda.
Não deixe que o inimigo venha te oprimir, seja na enfermidade, seja onde for. Você é mais que vencedor, você é mais que vencedora. Não permita ser oprimido por demônios que querem fazer você de cavalo. Você está por cima e não por baixo. E a palavra do Senhor diz que ele nos deu autoridade para pisarmos em serpentes e escorpiões e mal algum nos acontecerá. Então tome posse dessa palavra, não permita, seja enfermidade, todo dia dor de cabeça, já fez exame, não é nada, levanta, unge a sua cabeça, unge seu corpo, declare ao Senhor que Ele está com você, clame ao Senhor e você vai ver a glória de Deus. Eu vou orar com você. E você vai se fortalecer nessa hora. E vai se levantar e guerrear contra o inimigo. Porque aquele que está em você é muito maior do que o que está no mundo. A vitória é sua em nome de Jesus. Pai amado, querido, maravilhoso. Obrigada por essa palavra. Que seja fortalecido todos aqueles que ouvirem essa palavra. Receba no coração e possa vir transformação de sentimentos e libertação no seu espírito, na sua alma e no seu corpo. Quebre as cadeias de todos aqueles que estiverem aprisionados, seja na enfermidade, seja na área emocional, sentimental, familiar, que seja neutralizada toda ação do inimigo. Eu profetizo sobre a sua vida a bênção de Deus, a libertação do Senhor e que o Senhor possa te guardar e te livrar de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, te guarde.